prepare-se. Nesse DVD, você vai ter conhecimentos de coisas que você nunca imaginou. Você conhece esses símbolos? Por que eles usam esse comprimento? Você já ouviu falar nos Illuminatis? Nos Bilderbergs? E a farsa da ida à Lua, o falso ataque terrorista ao World Trade Center, é a marca da besta na mão direita. A nova ordem mundial está aqui. Em meados de 2009 a 2010, eu era apenas uma criança, quando um amigo da família nos apresentou um DVD chamado Prepare-se. O conteúdo desse DVD se baseava em teorias da conspiração envolvendo o governo, a nova ordem mundial, o anticristo, Hollywood e entre outras coisas. Devo admitir que na época eu fiquei totalmente traumatizado, e acredito que não tenha sido o único. Sempre achava que eles, os senhores do mundo, estavam me observando, já me de dormir e o pior, sempre achava que o mundo já estava na beira do fim e logo o governo iria nos implantar o chip da besta. Muito do meu interesse em ideias conspiratórias brotaram graças ao apresentador desse documentário, Rubens Sodré, mas não vamos nos aprofundar sobre sua pessoa, primeiro porque eu não achei muitas informações sobre ele, apenas alguns canais no YouTube e o próprio site do Prepare-se, e segundo, porque o vídeo não é em si sobre ele. Eu, você, nossos familiares, todas as pessoas são comandadas pelo governo. E quem comanda os governos? Aparentemente ninguém. Mas só aparentemente. Porque na verdade, 13 famílias privilegiadas comandam, e já há muito tempo, todos os governos do mundo. O início do documentário se baseia em jogar várias informações e questionamentos de maneira um pouco rasa para provocar a nossa curiosidade. A partir daqui, a motivação social, que é uma das 3 principais motivações psicológicas que fazem com que as pessoas se sintam atraídas pelas teorias da conspiração, segundo Karen Douglas, autora do The Psychology of Conspiracy Theories, a motivação social se consiste na ideia de que um grupo sabe da verdade, sabe de algo que ninguém mais sabe, algo que a mídia não te mostra, e por essa razão esse grupo tende a se sentir mais especial e iluminado, pois eles possuem conhecimento que ninguém mais tem. A new world order. 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 And really a new world order can be... In a new world order. New World Order! O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Ok, aqui é onde o real pânico começa. Vemos figuras públicas falando sobre essa tal de nova ordem mundial e o que pensamos. Isso definitivamente é real. O que não necessariamente é verdade. O que existe aqui são meias verdades. Ele joga algumas falas fora de contexto para colaborar com a narrativa do seu discurso. Explicando grosseiramente, a nova ordem mundial refere-se à reestruturação global que ocorreu após a Guerra Fria, período marcado por um conflito ideológico entre Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Em outras palavras, essa nova ordem eliminou a tensão ideológica sobre qual sistema superior e tem como foco o globalismo. E é sobre isso que as figuras mostradas estão falando, em uma nova ordem no sentido de poder construir um mundo melhor para as pessoas. Eu diria que talvez esse seja o ponto principal desse documentário, a dominação global. Vemos constantemente nomes como Rockefeller, Rothschilds, o grupo Bilderberg e as tais 13 famílias que dominam o mundo. No plano internacional, correspondem às 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Eles são os homens que realmente ditam as regras nos bastidores. Eles são a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes e governos seguirem, e nunca são vistos pelo público. E de fato, as famílias Rockefeller e Rothschild possuem um acúmulo imenso de capital e influência onde passam, podemos dizer até uma influência quase que global. Por essa razão, é totalmente compreensível a série de dúvidas e desconfianças que as pessoas têm acerca dessas famílias. Sabemos bem da sua história e projetos, mas o que não sabemos é o que mais nos deixa inquietos.
e por isso das acusações de que possivelmente eles dominam o mundo. A incerteza e a intolerância em relação ao desconhecido podem levar as pessoas a criar narrativas como essas, que se espalham facilmente, pois todos buscam explicações. Essas explicações, no entanto, muitas vezes não podem ser fornecidas pelas fontes oficiais. Isso define a motivação epistemológica, outra das 3 razões pelas quais as pessoas acreditam em teorias da conspiração. E claro, todos eles são iluminados, satanistas e maçons. Segundo Rubens, eles existem desde a antiga Babilônia, depois passaram pela Grécia, Egito, Roma, Grã-Bretanha e, por fim, seu último grande império, os Estados Unidos da América. Isso foi um resumo bem porco, mas basicamente é isso. Tudo que existe nos Estados Unidos, desde a sua fundação, foi milimetricamente arquitetado pelos Illuminati. A cultura, arquitetura, política, ideologia, tudo isso de alguma forma é influenciada e construída por eles no mundo inteiro. E quando por último criaram o idioma inglês, eles usaram uma blasfêmia contra Deus. Sabe por quê? Deus em inglês significa God, G-O-D. Você pega essa palavra, escreve aí no papel e inverte as letras. Vai aparecer cão. Nós sabemos que cão é o adversário, o inimigo. Como já foi dito, os Illuminati influenciam tudo o que conhecemos, como mídias, bancos, governos, etc. Algumas informações citadas no documentário acerca desse assunto são totalmente especulativas, mas não para o Rubens. Como, só é possível ser presidente de algum país se os Illuminati permitirem. Todos os filmes de Hollywood e da Disney são satânicos, inclusive filmes evangélicos. E o pior, os Illuminati acreditam que para Satanás adentrar a dimensão humana, ele precisa unir o Stargate. E como uniram o Stargate? Enviaram um míssil para o Star, a estrela, o Pentágono, e 2 aviões, um para cada coluna, o gate, o portão. Naquele momento em que as torres foram atingidas e o Pentágono também, para os Illuminati, eles tinham consumado o sacrifício deles. Ou seja, para eles, o véu do templo negro deles se rasgou de alto a baixo. E Satanás compareceu para receber o seu sacrifício. Sim, esse é o nível desse filme. Com o avanço da globalização é um tema que incomoda muitos conspiracionistas. Os senhores do mundo possuem uma facilidade muito grande para a divulgação de suas mentiras. Mentiras como a falsa necessidade de uma ação global e até mesmo o aquecimento global. Mas será que tudo isso realmente é uma mentira? Além disso, eles também utilizam de figuras públicas e pessoas famosas na cultura pop para divulgar suas ideias, como Aleister Crowley, que foi rotulado no documentário como o maior satanista de todos os tempos. O que é mentira. Crowley nem acreditava no diabo ou sequer em Deus. John Lennon também é citado com sua música Imagine, uma premonição sobre a nova ordem mundial. Aliás, eu morri de medo dessa música. Ademais, as simbologias e gestos satânicos também são citados. Muito das simbologias, como a mão chifrada, que pode ter inúmeras interpretações, tais como proteção contra o mal e mal olhado, ironia, pode expressar eu te amo, ou até mesmo ser referência a ritos satânicos. E as imagens, ou são de fato satânicas, como o bode no pentagrama, ou são meramente interpretações tiradas de contexto, como dizer que Baphomet foi a criação de Aleister Crowley, porém, na realidade, ele foi uma criação de Eliphas Levi, e não tem nada a ver com o capeta. Toda teoria da conspiração tem uma ideologia política ou religiosa como base. Isso é fato. Portanto, todas elas têm um objetivo além de mostrar apenas a verdade, mas elas possuem um propósito maior em reafirmar crenças já pré-estabelecidas.
Logo, a conspiração se torna uma zona de conforto para algo que desde o início nunca deveria ter sido provocado. Então não se assuste se conspiracionistas ignorarem fatos presentes na realidade a favor de suas narrativas. Podemos usar como um exemplo os tais caixões da FEMA, que na verdade não são caixões e nem pertencem à FEMA, mas sim à companhia chamada Vantage Products Corporation. Esses são cofres funerários que servem para proteger o caixão embaixo da terra. Outro grande exemplo é o jogo de RPG citado Illuminati New World Order, de 1994, que contém previsões sobre eventos que aconteceriam posteriormente, como o atentado de 11 de setembro. Porém, as Torres Gêmeas já haviam sido atacadas por bombas em 1993, e outras previsões como uma epidemia no futuro. Veja, se eu disser que daqui a alguns anos vai haver uma epidemia ou uma pandemia, não é loucura. Elas sempre existiram e afirmo com certeza de que sempre vão existir. Esse jogo é inspirado nas teorias conspiratórias que existem desde o fim da Guerra Fria. É bastante nítido ver como muitas pessoas acreditaram e ainda acreditam nas teorias apresentadas nesse DVD. A seção de comentários não me deixa mentir. Como também é notória a influência neste documentário das ideias do conspiracionista norte-americano Alex Jones. Se você ler 5 minutos sobre esse cara no Wikipedia, vai entender sobre o que eu estou falando. Esse é o mesmo homem que afirmou que um massacre ocorrido em 2012 em Connecticut, nos Estados Unidos, numa escola, foi uma farsa, e os familiares das vítimas eram apenas atores. A crença nessas teorias se tornou ainda mais forte após a pandemia de Covid-19, pois o documentário cita algumas vezes sobre doenças fabricadas em laboratório e vacinação obrigatória. Esses exemplos citados mostram como esse tipo de conspiração mexe com a cabeça das pessoas, pois muitas não têm respostas prévias para poder negar tais afirmações. Isso é usar da impotência humana para afirmar suas crenças através de absurdos. Essa impotência do não saber e se sentir frágil ao ponto de aceitar conspirações como explicação é o que se configura como motivação existencial, pois assim a pessoa se sente menos impotente diante da situação. Se você se interessou pelo assunto, e em específico nesse DVD ou em outros, saiba que existe o site do Verdade Oculta, onde você pode pagar para ter acesso a outros documentários desse tipo. O Rubens também tem um canal no YouTube que trata dos mesmos assuntos. No mais, é isso. Fiquem com Deus, o busquem enquanto ainda há tempo de encontrar, e se alimentem pela verdadeira palavra, a Bíblia, não por teorias.